Então, pessoal, aqui nós estaremos fazendo aí uma apresentação da disciplina chamada Livros Históricos. Conforme está aí no slide, são estes os livros históricos da Bíblia. Dois pontos. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Ponto. Nossos tradutores, seguindo a Septuaginta, organizaram os livros históricos em ordem vagamente cronológica. O cânon hebraico organiza os livros históricos de outro modo. O cânon hebraico consiste em três divisões: a lei, os profetas e os escritos. Nevim, que são na classificação da Bíblia hebraica, é chamado também de profetas anteriores. Então, os nossos livros históricos que estão na nossa Bíblia, eles estão dentro dessa divisão na Bíblia hebraica: Josué, Juízes, Samuel e Reis. E na Bíblia hebraica, que eles chamam também de Ketuvim, na divisão escrito, estão os livros históricos Ruth, Esté, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, só para os irmãos compreenderem, a nossa Bíblia no Antigo Testamento é dividida em 4 grupos: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Na Bíblia hebraica, a classificação são 3: a lei, profetas e escrito. Então, os nossos 12 livros históricos da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, estão divididos em 2 grupos, conforme está aí na tela: Nevim e Ketuvim, que são também os profetas anteriores e os escritos. Esses livros históricos, né, eles classificam em geral esses 12 livros que vão de Josué a Esté. Eles diferem, né, de Moisés, os quais também são históricos, quanto à ênfase fundamental. O Pentateuco traça a história redentora desde a criação até a morte de Moisés, mas dá destaque à aliança e aos alicerces legislativos de Israel. Os livros históricos, por outro lado, dramatizam o movimento histórico da nação durante toda a sua história na Palestina. Ponto. Uma outra questão que eu gostaria de falar antes de passar para o próximo slide é que todos os 12 livros históricos são anônimos. Foram visivelmente escritos ou compilados por vários indivíduos que possuem o dom profético, reconhecidos como representantes de Deus. 4 deles são geralmente considerados autores principais: Josué, Samuel, Jeremias e Esdras, além de Natã, Gade, os profetas. Vamos para o próximo slide. Aqui eu coloquei aí uma tabela só para os irmãos relembrarem aquilo que já estudaram em bibliologia, né? A Bíblia do Antigo Testamento está classificada em 4 grupos, conforme nós falamos anteriormente: a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que são 12, de Josué a Esté, conforme está na tabela. Temos os livros poéticos, que são 5, de Jó até Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E nós temos a última classe do Antigo Testamento, chamado livros proféticos, que estão subdivididos em 2 grupos: profetas maiores, que são 5 livros, de Isaías até Daniel, e profetas menores, que são 12 livros, que começam em Oséias e termina em Malaquias. No próximo slide, eu coloquei a classificação da Bíblia hebraica, né? O cânon hebraico. No nosso são 4 grupos. Na Bíblia hebraica são apenas 3: a lei, que é a Torá, constituída aí do Pentateuco, não muda. Nós temos os profetas, que eles chamam de profetas anteriores e profetas posteriores, que é a segunda coluna, a coluna do meio. E na terceira e última coluna, à sua direita, os escritos, que chamamos de Ketuvim, que estão classificados ali. Nós temos dentro dessa classe hebraica os livros poéticos e alguns livros que
eles chamam de rolos, e os livros históricos. Então, só para nós relembrarmos aquilo que foi estudado em bibliologia, a classificação do Antigo Testamento, tanto na Bíblia protestante como na Bíblia hebraica. No próximo slide, eu coloquei aí a divisão dos livros históricos. Então, os 12 livros nós podemos dividir em 3 divisões. Por exemplo, os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, eles relatam a história do povo de Israel desde a conquista da Palestina até o exílio na Babilônia, no ano 586 a.C. Os livros de Crônicas, Esdras e Neemias, eles vão retomar a história desde o reino de Davi até a formação da sociedade judaica depois do retorno do exílio, mais ou menos ali no ano 430 a.C. E o livro de Esther, ele ilustra o episódio notável nos últimos séculos, entre o século 7 e o quinto século antes de Cristo. Nesse próximo slide eu coloquei aí o período histórico, são datas aproximadas, tá, irmão? Quando nós tratamos de data no Antigo Testamento, todas essas datas são aproximadas. Por exemplo, o livro de Josué, ele vai tratar da conquista e divisão da terra conquistada. Estamos aí falando de um período de mais ou menos 1411 a.C. Já o livro de Juízes e Ruth está ali dentro do período chamado Teocracia ou Teocrático, no ano 1292 a.C. Primeiro e segundo Samuel vai tratar da fundação e o auge da monarquia. A data aproximadamente ali é entre o ano 1100 e o ano 1000 a.C. Os livros de primeiro e segundo Reis vai tratar da divisão do reino e a queda da monarquia. Aí já estamos aí na data aproximadamente de 930 a 586 a.C. Primeiro e segundo Crônicas foram escritos, vai tratar do período pós-exílio. Vai tratar de uma breve história de Israel, desde os primórdios da raça humana até o cativeiro babilônico. E por último, Esdras, Esther e Neemias já está dentro do período ali da volta do cativeiro e a tentativa da reconstrução da teocracia no ano 517 a.C. E aí, por fim, aí eu fiz um mapinha, que eu coloquei esse mapa aí, vai ser útil quando nós estivermos tratando ali de primeiro e segundo reis, tratando da divisão do reino, né? Só uma visão panorâmica, aí o reino está dividido, né? Reino do norte em cima, reino do sul embaixo. 10 tribos em cima seguiram a Jeroboão e 2 tribos embaixo seguiram a Roboão, filho de Salomão. Então nós entendemos aí que o reino do norte é chamado de Israel e o reino do sul é chamado de Judá. É apenas uma visão panorâmica da época aí da divisão do reino, onde houve o cativeiro assírio no ano 721 e 22 a.C. Ele dizimou as 10 tribos de cima, e já embaixo, no ano 586, quando Nabucodonosor, com o reino da Babilônia, ele leva cativo a tribo de Judá e Benjamim, que é o reino do sul. E aí houve o exílio babilônico, que é muito conhecido. Tá bom, pessoal? Então, fica aí uma pequena apresentação daquilo que nós estaremos estudando na medida do possível, e já estarei liberando daqui a pouco a primeira aula em 3 partes, tá? Resumindo, cada aula será dividida em 3 partes, tá? Estaremos falando de 3 livros por aula. E no final de cada aula, eu passarei um trabalho, uma pesquisa, uma avaliação. E no final, vocês deverão entregar, né, o questionário, um trabalho final, e eu colocarei as datas para a entrega de cada avaliação. Tá bom, amados? Fica aí a minha fala, o meu agradecimento e a minha disposição para poder tirar as dúvidas dos irmãos. Deus abençoe, fiquem na paz, até logo mais.